Olá a todos vocês. Vamos iniciar mais uma aula de geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais. Vamos dar uma olhada no número da aula e o nosso objeto de conhecimento. Esta é a aula de número 21 e o objeto de conhecimento é características da população brasileira. No detalhamento, nós iremos estudar sobre os aspectos demográficos do Amazonas, incluindo os indígenas, os ribeirinhos, os brancos, afrodescendentes e asiáticos. Também vamos verificar sobre a diversidade étnico-cultural da população do Amazonas, envolvendo a população indígena, africana, europeia e asiática. Então, acompanhem comigo esta aula. Então, nesta aula, nós iremos estudar sobre a riqueza demográfica do estado do Amazonas, onde nós vamos aí explorar alguns aspectos, né, relacionados à nossa população amazonense, para saber quantos nós somos, como é que essa população está distribuída, entre outras características relacionadas à demografia do estado do Amazonas. Mas antes de nós trazermos, né, essas características, a gente vai dar uma olhada nos dados gerais, né, do nosso estado do Amazonas. Então, acompanhem comigo, né, essas informações relacionadas ao estado do Amazonas. O Amazonas é uma das 27, né, unidades federativas do Brasil, né, onde nós sabemos que nosso estado tem 26, nosso Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal, e o Brasil, ele é uma dessas o Amazonas é uma dessas unidades federativas. O Amazonas, ele é um estado com vasto território, né? Ele tem uma área territorial em torno de 1.559.255,8 quilômetros quadrados. E ele é o maior estado brasileiro em área territorial. Se o Amazonas ele fosse um país, ele seria o 16º país do mundo. Então, é um estado aí bem extenso, né? Onde a sua área ela é bem extensa. O estado do Amazonas ele chega a ser maior do que a região Nordeste e maior do que a região Sul e Sudeste, somadas as áreas dessas duas regiões. O Amazonas ele está dividido em 62 municípios amazonenses, né, que constitui aí a divisão política do estado do Amazonas. E aí a gente cita como alguns desses municípios que aparecem no nosso mapa, né, o município de Manaus, né, onde está também a nossa capital, Manaus, o município de Barcelos, né, que está aqui no nosso mapa. A gente pode o município, maior município em área territorial, e nós temos também o município de Iranduba, que é o menor estado em área territorial. E agora, se tratando sobre a população do Amazonas, nós trazemos aqui alguns dados de acordo com o Censo Demográfico do IBGE do ano de 2022, que são os dados mais recentes. Então, o Amazonas ele conta com uma população de 3.941.613 pessoas, né? Nós estamos aí em torno de quase 4 milhões de pessoas. Isso faz com que ele seja o 14º estado mais populoso do Brasil. E aí nós temos Manaus, a capital do Amazonas, com uma população em torno de 2.063.689 pessoas. Itacoatiara é o segundo município mais populoso do Amazonas, com uma população em torno de 103.598 pessoas, e nós temos aí também os municípios menos populosos do Amazonas. Quais são esses municípios? Japurá, né, que conta com uma população de 8.858 pessoas, e o município de Anamã, que é o segundo município aí
com menor quantidade de população. O município menos populoso. Então, essas são as informações principais aí relacionadas, né, ao censo demográfico do Amazonas, ao censo demográfico do IBGE em relação à população do estado do Amazonas. E aí a gente vai verificar essas informações observando o gráfico do IBGE. Observem comigo este gráfico que traz aí a população do estado do Amazonas de acordo com os censos demográficos do IBGE. E aí a gente verifica aí, né, o primeiro censo demográfico do IBGE, que foi no ano de 1872, onde, né, o Amazonas, ele contava aí com uma população de 57,61 mil habitantes. No decorrer desses anos, a gente vai observando aí que essa população do nosso estado, ela foi aumentando, né? E aí a gente pode observar aí esse aumento. A partir da década de 1980, a população do Amazonas, ela ultrapassa a marca de 1 milhão de habitantes, né? E aí a gente vai verificando esse crescimento. No ano de 2022, nós temos aí o dado, né, do último censo, onde o Amazonas contava com uma população em torno de 3.941.613 pessoas, né? Esse é o dado mais recente. E aí a gente observa também esse mapa, né, do estado do Amazonas, onde a gente traz como destaque aqui o município de Manaus, né, que é o município mais populoso. De acordo com o censo, contava com uma população de um pouco mais de 2 milhões de habitantes. Itacoatiara, que é o segundo município mais populoso do Amazonas. E aí a gente dá destaque também ao município de Japurá, que é o município, né, em 2022, era o município com a menor população, onde Japurá contava com uma população em torno de 8.858 pessoas. E aí a gente verifica também o município de Anamã, né, que é o segundo município menos populoso, onde ele contava com uma população em torno de 9.962 pessoas, né? Então, nós vimos aí o município mais populoso e os municípios menos populosos, certo? Agora, dando continuidade, a gente vai falar sobre a distribuição da população amazonense quando se fala de densidade demográfica. A densidade demográfica ela corresponde ao número de habitantes por quilômetros quadrados. E o Amazonas, né, no ano de 2022, contava com uma densidade demográfica, que é uma média, de 2,53 habitantes por quilômetros quadrados. Então, é uma densidade demográfica baixa. Isso quer dizer que o nosso estado ele ainda é pouco povoado. Ou seja, devido à sua extensão territorial e à sua população, né, ainda há muita terra para pouca gente no estado do Amazonas. E aí, né, nós continuamos verificando aí outras informações relacionadas à população do Amazonas, que é as suas características relacionadas, né, ao sexo, ou melhor, ao gênero feminino e ao gênero masculino. Então, a gente observa aí que a população feminina, no ano de 2002, ela estava em torno de 1.975.803, superando a população masculina, que estava em torno de 1.965.810 homens, né? Então, nós temos uma diferença aí em torno de 10 mil mulheres a mais do que homens no ano de 2022. Agora, a gente verifica aí a nossa pirâmide etária, ou a nossa pirâmide de idades, né, para a gente observar alguns aspectos importantes relacionados à nossa população. E aí observem que entre os homens, né, que está representado aqui pela cor azul na nossa pirâmide, observem que entre os homens o maior percentual estava representado pelas faixas etárias, aqui, ó, entre 5 e 9 anos, e 15 e 19 anos,
que correspondia a um percentual de 4,75%, né, dos homens no Amazonas que estão aí entre essas faixas etárias. Observem também que as mulheres no Amazonas, e aí a gente tem a cor vermelha representando a população de mulheres, elas representavam, que representam o maior percentual, elas estão na faixa de 15 a 19 anos, né, com esse percentual aqui de 4,59%. E aí observem também, a gente dá destaque à população aqui entre a faixa etária de 65 a 69, de 65 a 69 anos, né? Observem que há mais mulheres do que homens. As mulheres nessa faixa etária, elas estavam representando, de acordo com o censo de 2022, elas estavam representando aí o maior percentual, que estava ali em torno de 1,21%. E observem ainda, né, que a população, nós temos algumas pessoas idosas no estado do Amazonas com 100 anos ou mais de idade. E essa população de idosos acima de 100 anos ou mais, elas representam um percentual de 0,01% da nossa população amazonense. Isso tanto para a população de homens quanto de mulheres. Então, aí nós observamos algumas características relevantes sobre a população do Amazonas. E nós temos no nosso estado um grande quantitativo de população jovem. Então, nós temos aí a faixa etária dos jovens, né, que compreende aos jovens, um percentual bem elevado no nosso estado. Dando continuidade, a gente verifica as características da população amazonense, né, vê como que elas estão concentradas aí nas áreas urbanas e rural. 79% da população amazonense, ela está ali residindo nas áreas urbanas, né? Está vivendo ali nas cidades. E 21% da população amazonense vivem nas áreas rurais, né? E a gente verifica agora o nosso próximo mapa. Nós temos 2 mapas aí na tela, onde a gente vai ter no primeiro mapa a população urbana de Manaus, de acordo com o censo de 2010 do IBGE. Então, todos os municípios do Amazonas que estão aí com uma cor mais intensa, né? Por exemplo, todos que estão na cor, nesse vinho aqui bem escuro, nós temos aí um grande contingente de pessoas vivendo nas áreas urbanas. Observem aqui que Manaus, né, concentra a maior parte dessa população urbana. E aí a gente vai ter alguns outros municípios onde nós temos também muitas pessoas vivendo nas áreas rurais. Observem, por exemplo, Parintins, né, que tem uma grande população urbana, Tefé, Coari, Manacapuru, entre outros. E aí a gente também dá destaque para o segundo mapa, que traz a população rural, né? As pessoas que vivem nas áreas rurais. Então, as cores mais escuras do mapa, elas vão indicar que aquele município tem uma quantidade maior, né, de pessoas vivendo nas áreas rurais. Então, em Coari, né, por exemplo, a gente pode destacar que é um município que há muitas pessoas vivendo nas áreas rurais. Nós temos Manicoré, nós temos Itacoatiara, Maués, Parintins, né? Apesar de que alguns desses municípios, eles têm uma grande população urbana, mas a população rural nesses municípios, ela é ainda bem superior, né, a outros municípios. E aí nós vimos aí como destaque a população urbana e a população rural no nosso estado do Amazonas. Dando continuidade, a gente verifica aí outras características da nossa população.
E aí a gente traz a questão da cor ou raça, né, que é uma característica aí da população amazonense. Então, de acordo com o censo de 2022, a população amazonense ela é predominantemente parda. No ano de 2022, nós tínhamos 2.711.618 pessoas que se autodeclararam da cor ou raça parda, né? E depois nós temos aí o segundo maior número de pessoas que se autodeclararam da cor branca, né? Que contava ali com uma população de 725.007 pessoas. A terceira, né, em terceiro aí a gente vai ter a população indígena, depois nós vamos ter a população preta e a população amarela, que representa aí a menor quantidade de pessoas que se autodeclararam da cor amarela. E aí a gente verificou aí que o Amazonas ele contava com uma população de 490.935. E aí a gente traz como destaque na nossa próxima tela aí, a população indígena, né? O estado do Amazonas, no ano de 2022, era o detentor da maior diversidade étnica e do maior contingente populacional indígena do país. Contando aí, né, o Amazonas contava com uma população indígena em torno de 490,9 mil indígenas no nosso estado. Em 2022, Manaus era um município com maior número de pessoas indígenas, contando com uma população de 71,7 mil indígenas no município de Manaus. Em seguida, nós temos o município de São Gabriel da Cachoeira, que contava com uma população indígena em torno de 48,3 mil, né, indígenas. E depois nós temos o município de Tabatinga, que contava com uma população indígena em torno de 34,5 mil. A população residente em terras indígenas, 96,9%, são indígenas e 3,01% não indígenas. Então, assim, essa questão da cor ou raça, na pesquisa envolvida pelo IBGE, a população residente na data de referência da pesquisa por cor ou raça, né, o IBGE ele definiu como indígena a pessoa que reside em localidades indígenas e que se declarou pelo quesito cor ou raça ou pelo quesito se considera indígena. E também a pessoa que vive fora das localidades indígenas e se declarou no quesito cor ou raça. Então, por isso, o total de pessoas indígenas no Amazonas pode ser superior ao total de pessoas de cor ou raça indígena. E aí a gente verifica agora o nosso gráfico aí na tela para vocês, mostrando aí a população indígena nos estados brasileiros, né? Então, a gente verifica aí o estado do Amazonas, no topo do gráfico, que era o estado, no ano de 2022, que contava com a maior população indígena, em torno de 490 mil pessoas. Depois vem o estado da Bahia, Mato Grosso, e aí a gente observa em ordem decrescente os estados brasileiros de acordo com a sua população indígena. E aí a gente dá destaque aqui para o estado de Sergipe, que era o estado brasileiro que contava com o menor contingente de pessoas indígenas, em torno de 4.710 pessoas. No Amazonas, nós temos essa importante contribuição dos indígenas na nossa população. E agora a gente traz como destaque os principais povos indígenas do Amazonas. Aí na tela nós temos aí, né, algumas representações, algumas imagens que representam esses principais povos indígenas do estado. Nós temos o povo Yanomami, que são quase 12 mil indivíduos que estão organizados em 12 comunidades. Eles estão distribuídos nas cabeceiras dos rios Negro e Branco, no estado do Amazonas e também no estado de Roraima. Temos
Temos também a participação do povo ticuna. Temos a participação do povo ticuna. Só fazendo uma correção aí, que no povo, o povo Yanomami, eles estão organizados ali em 200 comunidades, certo? Dando continuidade, a gente verifica aí o povo ticuna, com uma população estimada em mais de 33 mil pessoas, e é o povo indígena mais numeroso no estado do Amazonas. Eles estão distribuídos ao longo de todo o rio Solimões. Também nós temos a contribuição, né, do povo Omágua ou Cambeba. Esse povo ele encontra-se reduzido a 1.500 pessoas no Brasil, e no Amazonas eles estão distribuídos nas terras indígenas de Jaquiri, Barreira da Missão, Igarapé Grande e Três Unidos. Tá? Temos também o povo Saterê Maué. Esse povo ele encontra-se reduzido a 5.800 indígenas. Eles estão distribuídos em terras indígenas localizadas no Amazonas e Pará. Os Saterê Maué, que vivem no perímetro urbano de Manaus, eles estão ali, né, vivendo essas ameaças em relação à sua existência. Nós temos, né, a contribuição desses principais povos aí, né, que formam a diversidade étnica da população do Amazonas. Falamos aí sobre alguns aspectos relacionados, né, à população indígena, onde o Amazonas ele se destaca aí no maior quantitativo de população indígena em comparação a outros estados do Brasil. E aí a gente traz aí, né, também a população de brancos, pretos, amarelos e pardos. No Amazonas, em relação aos brancos, as pessoas que se autodeclararam como pessoas de cor ou raça branca, o Amazonas é o estado do Brasil com o menor percentual da população que se autodeclarou branca, correspondendo ali a 18,4%. Em relação aos pretos, o Amazonas ele possui a terceira menor participação de pretos na composição à sua população. De acordo com o IBGE, né, no ano de 2022, os menores percentuais dessa população de preto, eles estavam ali nos estados de Santa Catarina, do Paraná e o Amazonas, que fica aí na terceira posição, né? Com cerca de 115.141 habitantes que se declararam pretos no estado do Amazonas. Nós temos também a população de quilombolas, né, que são aqueles descendentes, são as pessoas que são descendentes dos escravos africanos, né? Nós temos aí uma população quilombola em torno de 2.812 pessoas. Quanto aos amarelos, a menor proporção, né, de acordo com a pesquisa do IBGE, a menor proporção de amarelos se encontrava no Nordeste, com 0,1%. E aí depois nós temos a região Norte, com 0,2%. Os municípios de Manaus e Parintins são os municípios que, no ano de 2022, eles tinham o maior quantitativo de pessoas que se autodeclararam amarelas. Então, lá no município de Parintins, nós tivemos aí uma forte presença das colônias japonesas, né, onde muitas pessoas aí se autodeclaram da cor amarela devido, né, à descendência relacionada principalmente aos japoneses. Quanto aos pardos, o Amazonas era a unidade da federação com a segunda maior concentração de população parda na população residente, com 68,8%. E o município com maior percentual de pessoas pardas é Boa Vista do Ramos, aqui no Amazonas, contando com 92,7% da sua população que se autodeclararam, né, lá em Boa Vista, sendo da cor parda, certo? Então, nós temos aí essas pessoas, né, os brancos, os pardos, os pretos, os amarelos e os indígenas, né, que formam aí a diversidade étnica da população amazonense e que vão influenciar em vários aspectos aí da nossa cultura, modos de vida, né, que aí fazem com que
o Amazonas ele seja o estado aí com maior diversidade étnica do Brasil. E aí a gente verifica a contribuição dos negros, né, ou afrodescendentes, né, da população amazonense. No século XIX, já era bastante evidente a presença africana na região da Amazônia. Eles trabalhavam com os índios nas lavouras de café, tabaco, cana-de-açúcar, na coleta de matérias-primas nas florestas, nas canoas e em toda a região floresta adentro. A população dos negros na Amazônia, ela influenciou de forma direta na formação da sociedade amazonense. E essa presença, né, dos negros, ela ainda é vista atualmente através das comunidades quilombolas que nós temos no nosso estado. Então, essa população quilombola, de acordo com o censo de 2022, no Amazonas, ela estava ali em torno de 2.812 pessoas. No Brasil, nós tínhamos aí, no ano de 2022, a população quilombola em torno de 1.330.186 pessoas. Então, o Amazonas ele também abriga aí, essa população que são descendentes, as pessoas que são descendentes dos escravos africanos. E aí, toda essa diversidade étnica do Amazonas, ela também tem a contribuição dos asiáticos, que é outra nacionalidade muito presente na Amazônia, e nós temos aí a presença dos japoneses, né, que inicialmente a sua presença ocorre ali no Amapá e no Amazonas. Então, a presença desses japoneses na região amazônica, na verdade, é histórica, e ela remonta lá ao início do século XX, e a presença deles, né, dessa população amarela, se intensificou com a Zona Franca de Manaus, onde nós tivemos aí a implantação da Zona Franca de Manaus, trazendo aí empresas, né, por exemplo, empresas sul-coreanas, japonesas, que vieram contribuir aí para o aumento dessa população amarela no estado do Amazonas. Uma das maiores contribuições da comunidade japonesa está na agricultura, onde eles tiveram forte contribuição para o plantio da juta e da pimenta do reino na Amazônia. E no Amazonas, os japoneses eles se estabeleceram de início não somente na Vila Amazônia, lá no município de Parintins, mas eles também se estabeleceram no município de Maués. Também a diversidade étnica do Amazonas, ela conta aí com a participação, né, dos europeus, onde nós temos aí muitos descendentes desses povos, né? Os europeus eles ficaram muito surpresos no início do século XVI, quando eles desembarcaram no Vale do Amazonas e eles encontraram comunidades bastante povoadas. Então, aqui havia assentamentos indígenas, com milhares de habitantes. Houve também a invasão de vários aventureiros da Espanha, da Holanda, da França, Inglaterra e Irlanda, que vieram em busca de supostos paraísos, né, repletos de metais preciosos. E aí, em seguida, durante o processo de ocupação do território, com a imposição do estilo de vida português, em grande parte do que é hoje a Amazônia Legal. Então, nós temos aí, né, a população amazonense tendo essa forte contribuição, né, dos europeus, que está relacionado ao período de colonização no território brasileiro, onde os portugueses eles também tiveram, né, que foram os principais povos europeus que contribuíram aí para a diversidade étnica, não somente do Brasil, como do Amazonas. Esta foi a nossa aula sobre a diversidade étnica do nosso estado do Amazonas, sobre os aspectos demográficos do estado. Até a próxima!